uma professora da rede pública estadual foi agredida por um policial no meio da avenida por se recusar a pagar propina. Mas o que aconteceu a seguir chocou a todos. O policial, contra todas as expectativas, acabou no chão. Esta é a história real de uma resistência corajosa que abalou a cidade e foi gravada por milhares de olhos. Naquele dia, o céu da metrópole estava limpo, sem uma única nuvem. O sol brilhava implacável, refletindo sua luz nos vidros espelhados dos arranha-céus e nos capos dos carros que congestionavam as vias principais. O som dos motores, as buzinas que ocasionalmente uivavam impacientes e o frenesi dos ônibus lotados cortando faixas criavam o ritmo frenético do meio-dia em uma grande capital brasileira. Em meio a esse caos urbano, uma moto Honda Bis preta avançava com tranquilidade, pilotada por uma jovem mulher que se destacava, embora não tentasse chamar atenção. Seu nome era Mariana Alves, uma professora de escola estadual que acabará de encerrar seu turno de aulas. Mariana tinha apenas 25 anos, mas sua postura era serena e madura. Ela lecionava língua portuguesa em um colégio estadual no centro da cidade e todos os dias pilotava sua moto pelas avenidas marginais, sempre densas de tráfego, para voltar para casa. Naquele dia, ela parecia apenas mais uma cidadã comum tentando retornar ao lar, até que algo inesperado mudou o curso de sua vida. Mariana vestia uma roupa sóbria, típica de educadores dedicados, uma calça jeans escura bem passada e uma camisa social de manga longa, discreta, que se ajustava ao seu corpo esguio e proporcional. Não havia intenção de ostentação, apenas a praticidade necessária para o trabalho. Suas roupas estavam impecáveis, refletindo a personalidade organizada e disciplinada de Mariana. Em seu ombro pendia uma pequena bolsa transversal preta contendo livros, carteira e diários de classe. Embora tivesse um rosto bonito e traços delicados, Mariana nunca usava sua aparência para obter vantagens. Ela era conhecida como uma professora firme, dedicada que não gostava de rodeios, alguém que se pautava por princípios éticos e não por aparências. Sobre a moto, Mariana cortava o trânsito com prudência. Parava no sinal vermelho, avançava no verde. Ela sabia que, como servidora pública, tinha o dever de dar o exemplo, inclusive nas menores coisas, como as leis de trânsito. No entanto, naquele dia, sem perceber, ela havia deixado sua CNH, Carteira Nacional de Habilitação, em casa. Ela saíra às pressas pela manhã para cobrir um professor que faltara de última hora. Sabia que era um descuido e pretendia chegar em casa rapidamente sem problemas. Mas a rota de volta passava por uma avenida onde a polícia militar estava realizando uma blitz. Vários veículos já estavam parados à frente. O coração de Mariana acelerou não por culpa, mas porque ela sabia o quão fácil era para a autoridade ser mal utilizada nessas situações no Brasil. Ela respirou fundo, desacelerou a moto e se preparou para enfrentar os agentes que estavam no final do bloqueio. Ao se aproximar, um policial de porte gigantesco, usando a farda cinza da polícia militar, sem o colete tático, fez sinal com a mão esquerda para que ela encostasse. O policial estava parado no meio da pista. Era um homem corpulento, careca, com um rosto duro e autoritário. Mas não era uma autoridade tranquila, era uma presença opressora. Seus olhos não transmitiam cordialidade. Não houve sorriso ou cumprimento profissional, boa tarde, cidadã, como Dória ser o padrão. Mariana encostou, desligou o motor e levantou a viseira do capacete. Baixou a cabeça respeitosamente e cumprimentou, boa tarde, sargento. Mas não houve resposta amigável, apenas uma ordem seca, desça da moto. Naquele momento Mariana ainda não sabia que aquela tarde, aparentemente comum, seria o início de um confronto monumental. Não era apenas uma blitz, mas uma batalha silenciosa entre o poder desviado e uma cidadã comum que se recusava a baixar a cabeça sem lutar. Assim que a moto parou no ponto de checagem, Mariana começou a observar os detalhes. De perto, o homem parecia ainda maior. A farda estava esticada nos braços musculosos, como os de um fisiculturista, e seu rosto parecia talhado em pedra, sem qualquer expressão de empatia. Em sua identificação no peito lia-se o nome, Rocha. Com um gesto brusco, o cabo Rocha indicou onde ela deveria parar. Seus movimentos eram rápidos, cheios de tensão.
Nenhum sorriso, nenhuma abordagem de policiamento comunitário. Apenas o olhar afiado de alguém acostumado a mandar sem ser questionado. Mariana obedeceu, estacionando no acostamento e desligando a ignição. Rocha caminhou até ela. Suas botas táticas batiam pesadas no asfalto quente. No cinto de guarnição, pendiam a arma, as algemas e o cacetete, que ele não fazia questão de esconder. 2 outros policiais estavam a alguns metros de distância, encostados na viatura, observando sem intervir. Rocha parou diante de Mariana, encarando-a sem rodeios, e disse novamente ríspido: "Desça, senhora. A ordem não foi um pedido, foi uma instrução unilateral." O tom de voz era árido, frio e carregado de pressão. Mariana desceu devagar, tirou o capacete segurando-o na mão e olhou para o homem com educação. Ela conhecia o Código de Trânsito brasileiro. Sabia seus direitos e deveres. Mas a aura daquele policial acendeu um alerta em seu instinto. Havia algo errado com aquela abordagem. Documento da moto e habilitação, exigiu Rocha, ainda sem um pingo de cortesia. Mariana assentiu levemente e abriu sua bolsa. Ela retirou o documento da moto, o CRLV, mostrando o papel oficial ou a versão digital para Rocha com calma. No entanto, ao procurar a CNH, seu rosto demonstrou uma leve inquietação. Ela percebeu o erro. A habilitação tinha ficado na mesa da sala, perto da estante de livros. "Desculpe, policial. Minha CNH ficou em casa. Mas o documento da moto está em dia, e eu sou habilitada", respondeu ela honestamente. Rocha pegou o documento da moto, olhou brevemente, e então baixou os olhos para Mariana. O olhar dele já não era mais o de um agente verificando a regularidade. Era um olhar de avaliação, medindo a situação, como se calculasse algo além da infração administrativa. Por alguns segundos, Rocha ficou em silêncio. Não devolveu o documento, não aplicou a multa imediatamente, apenas ficou lá, encarando Mariana com uma intensidade que faria qualquer outra pessoa querer fugir dali. Mas Mariana não demonstrou medo. Permaneceu ereta, embora seu coração batesse descompassado. Por trás da atitude de Rocha havia uma atmosfera suspeita. Aquilo não era profissional. Não parecia uma blitz executada conforme o protocolo operacional padrão. Não havia cones de sinalização adequados, não havia estrutura formal. Apenas policiais parados no meio da tarde. Mariana começou a sentir o cheiro podre da corrupção por trás daquela parada. Mas ela ainda não sabia que em alguns segundos, aquele teste de caráter começaria com um preço, R$ 2.000 e um golpe violento que mudaria tudo. Rocha permaneceu imóvel, segurando o documento que Mariana acabará de entregar com uma expressão vazia. Sua mão grande segurava o papel sem interesse real. Apenas olhou de relance, dobrou-o lentamente e o guardou no bolso da farda. Mariana continuava ao lado da moto, com o capacete na mão, tentando manter a compostura. Mas desde a primeira frase fria de Rocha, ela sabia que aquilo não era mais uma fiscalização de trânsito. Rocha não pediu para checar os dados no sistema. Ele esperava, como se desse espaço para o erro acontecer. E quando Mariana admitiu que a CNH ficará em casa por causa da pressa, Rocha imediatamente aguçou o olhar. "Ah, sem habilitação então", disse ele, a voz baixa, mas cheia de intenção. Não era uma pergunta, era a confirmação para armar a arapuca. Mariana assentiu educadamente. "Esqueci, senhor. Ficou em casa. Mas sou professora do Estado, funcionária pública, o senhor pode verificar no sistema se necessário", disse ela calmamente, tentando explicar. No entanto, a frase foi cortada por Rocha com um gesto de mão e uma expressão cínica. Ele deu um passo para mais perto, baixando o volume da voz para que apenas Mariana ouvisse. "Se não tiver como arrumar R$ 2.000 agora, a moto vai pro pátio apreendida", disse ele. A frase foi seca, direta e sem rodeios. Mariana ficou chocada. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, encarando o rosto de Rocha, que permanecia inalterado. Ele não demonstrava nem um pingo de vergonha. "Quer ir para a delegacia, ou a gente resolve aqui?" "É fácil para mim", continuou Rocha.
Sua voz soava como se estivesse oferecendo um favor, quando na verdade era uma extorsão descarada. Atrás deles, os dois outros policiais continuavam conversando, fingindo não ver, sinalizando que aquela não era a primeira vez que aquilo acontecia. Mariana franziu a testa. Naquele instante, ela percebeu que não se tratava mais de uma infração de trânsito. Já havia entrado no território do crime de concussão. Como servidora pública, ela conhecia seus direitos, conhecia a lei. E o que ela enfrentava ali não era um agente da lei, mas um criminoso fardado. Policial, não é assim que funciona, disse ela com firmeza, mas mantendo o controle. O senhor pode me multar, pode chamar o guincho se for o procedimento, eu assino a infração. Mas eu não vou entregar R$ 2.000 na mão do senhor aqui na rua. Suas palavras foram firmes, cheias de coragem. Mas Rocha não era homem de aceitar negativas. Seu rosto endureceu, os lábios se comprimiram. Ele não respondeu, apenas se aproximou ainda mais, invadindo o espaço pessoal dela, tão perto que Mariana podia sentir o cheiro de suor da farda e de cigarro. As pessoas ao redor começaram a olhar. Alguns motoristas que passavam devagar observavam a situação. Mas nenhum outro policial se aproximou. Todos deixaram Rocha lidar com Mariana sozinho. O clima começou a esquentar. Rocha sentiu seu ego ferido. Ele estava acostumado a ser obedecido, não contestado. Acostumado a ser temido, não desafiado. E aquela mulher jovem, uma professora vestida de forma simples, falando educadamente, estava ali, recusando-se a baixar a cabeça. Não vem querer me ensinar a trabalhar, dona, disse Rocha finalmente. A voz calma, mas carregada de ameaça. Sua mão começou a fechar em punho. Mariana continuou imóvel, mas seus olhos não baixaram. Ela estava numa posição vulnerável, sim. Mas se ela cedesse naquele dia, amanhã seria outra pessoa sendo extorquida da mesma forma. E depois de amanhã, talvez um de seus alunos. Seu sangue começou a ferver, a coragem dentro dela despertou. Não era mais sobre a CNH, era sobre dignidade. E se Rocha pensava que poderia vencer só porque tinha uma farda e uma arma na cintura, naquele dia ele aprenderia uma lição: nem toda mulher pode ser oprimida sem revidar. Mariana permaneceu parada, mas o brilho em seus olhos mudou. Já não era o olhar de quem podia ser coagida. Seu rosto continuava sereno, mas a vibração da emoção era perceptível em sua respiração. Ela só queria explicar que esqueceu o documento. Mas foi recebida com a ganância de um mau policial. Rocha estava a um palmo dela, exigindo dinheiro sujo. Aquilo era caixinha, propina, roubo. E ele fazia isso com a arrogância de quem se acha intocável. Com o maxilar travado e a voz subindo um tom, Mariana respondeu: eu sou servidora pública policial. Eu sei que isso é crime. Eu vou denunciar o senhor à corregedoria. A frase não foi gritada, mas dita com uma ênfase clara em cada sílaba. Ela queria garantir que Rocha entendesse que não estava lidando com uma pessoa desinformada. Atrás deles, os outros dois policiais começaram a ficar inquietos. A situação fugia do roteiro habitual. Eles sabiam que Rocha fazia aquilo sempre, mas nunca ninguém ousava recusar tão abertamente, muito menos ameaçar com a corregedoria. Alguns transeuntes que passavam pela calçada pararam. Motoristas baixaram os vidros. Alguns começaram a apontar os celulares. Mas Rocha ignorou. Seu rosto se contorceu em tensão. Os olhos se estreitaram, os ombros subiram. O sinal clássico de que a violência estava prestes a explodir. Fez-se um silêncio tenso, ninguém falava. Apenas o vento quente da tarde agitava levemente os cabelos de Mariana. Rocha deu mais um passo. Estavam cara a cara. Não vem dar uma de advogada pra cima de mim, sibilou Rocha. O tom era ameaçador. Mariana não recuou. Ela sabia que era arriscado, mas sabia que o silêncio não era opção. Se desistisse hoje, Rocha continuaria fazendo o mesmo amanhã. Enfrentar a injustiça não era apenas um direito, era um dever cívico. Os pedestres agora formavam uma pequena plateia.
Os outros policiais não se moviam, rígidos, esperando o desfecho. Mas Rocha também hesitou por um segundo, seu ego ferido pelas palavras da jovem professora. Para ele não era sobre a blitz, era sobre respeito deturpado. Mas para Mariana não era sobre vencer ou perder. Era sobre não aceitar o errado. Ela decidiu: chega. Eu vou reportar sua conduta e sua identificação. Essas palavras atingiram Rocha como um tapa. Na mente dele, uma mulher, apenas uma professora, não tinha o direito de falar assim com ele. Rocha não era novato. Tinha anos de rua. Já havia intimidado centenas de cidadãos. Estava acostumado a vencer pelo medo. Mas aquela mulher o encarava sem tremer. A fala de Mariana não era apenas resistência, era um insulto à ilusão de poder que ele construíra. E Rocha, um homem com o ego do tamanho do Brasil e o controle emocional de uma criança, não conseguiu conter a fúria que queimava em seu peito. Num piscar de olhos, Rocha balançou o braço direito em direção ao rosto de Mariana. Não foi um empurrão ou um aviso. Foi um tapa de mão aberta, brutal, violento, direto na face esquerda de Mariana. O estalo do impacto da mão pesada contra a pele ecoou claro no ar da tarde. O corpo de Mariana cambaleou, a cabeça foi jogada para o lado e um filete de sangue brotou instantaneamente de seu lábio inferior cortado. Tudo aconteceu rápido demais. Ao redor, a reação foi imediata. Gritos abafados. Uma senhora levou a mão à boca. Um rapaz levantou o celular para filmar. Mas ninguém teve coragem de intervir fisicamente. Os outros policiais que estavam afastados deram um passo à frente, indecisos entre proteger o colega ou parar a loucura. Rocha não demonstrou remorso. Pelo contrário, estufou o peito. Respirava ofegante, os olhos arregalados como um animal que acabará de atacar. Eu mandei calar a boca. Cale a boca, berrou ele. Embora Mariana não tivesse dito uma palavra após o golpe, ela ainda estava de pé. Tonta, com o sangue escorrendo, ela limpou a boca com as costas da mão e lentamente endireitou o corpo. Seus olhos agora não demonstravam apenas raiva, eles flamejavam. Havia dor, sim, mas havia algo muito maior, uma indignação vulcânica. Uma fúria nascida da mais pura injustiça. E em seu coração, uma decisão foi tomada. Se Rocha achava que podia subjugar um civil na base da porrada, hoje ele receberia um troco que jamais imaginou. A atmosfera mudou. Mais gente parou. Os colegas de Rocha não ousaram tocar em Mariana. Eles conheciam o temperamento dele. Mas começaram a perceber algo diferente. Mariana não recuou. Não houve choro, não houve corpo encolhido de medo. O que havia era uma mulher com sangue no rosto, encarando o policial careca como se dissesse: agora é a minha vez. E foi naquele segundo, antes que Rocha pudesse proferir mais uma ofensa, que a história daquela esquina estava prestes a ser reescrita. Não pela farda, mas pela coragem de uma professora agredida. O sangue pingava no colarinho da camisa branca de Mariana. Mas ela segurava firme o capacete preto na mão direita. Segundo após segundo passava num silêncio ensurdecedor. O golpe de Rocha não foi só físico, foi um símbolo de tudo que estava errado no país. O abuso, a covardia, a certeza da impunidade. Mariana pensou em seus alunos. Ela ensinava sobre cidadania e respeito. Ela não podia permitir que aquela cena terminasse com ela no chão. Rocha ainda estava lá, peito estufado, achando que tinha vencido. Como em tantos outros casos no Brasil, ele esperava que a vítima chorasse e pedisse desculpas. Mas ele calculou mal. Mariana não estava ali para ser vítima. Num movimento fluido, usando toda a rotação do quadril e a força de sua indignação, Mariana ergueu o capacete pesado e o brandiu com força total contra a lateral do rosto de Rocha. O golpe não foi desajeitado. Foi preciso. O capacete de fibra rígida conectou-se com a mandíbula de Rocha com um som seco e aterrorizante que cortou o ar quente. Pac! Naquele instante, o gigante de farda, o policial arrogante, teve os joelhos desligados. O impacto foi devastador.
A cabeça dele girou violentamente. Ele tentou agarrar o ar, mas a gravidade foi implacável. Rocha desabou como uma árvore podre, batendo as costas com força no asfalto quente da avenida. O barulho do corpo caindo foi mais alto que o trânsito. Rocha estava no chão. Apagado. Mariana parou sobre ele. O peito subia e descia pela adrenalina. Ela não se aproximou para chutar nem correu. Apenas olhou para o corpo fardado estirado ali, com a boca meio aberta e os olhos virados. Na mão dela, o capacete ainda estava firme. Nenhuma palavra saiu de sua boca, mas sua postura gritava: nunca pense que uma mulher não pode revidar. O tempo parou. O silêncio era absoluto. Ninguém buzinava. Apenas o som dos corações acelerados de quem assistia. A coragem naquele dia não veio da autoridade, veio da reação à opressão. Mariana não queria ser heroína, mas quando a injustiça lhe deu um tapa na cara, ela devolveu com um capacete. E o agressor não se levantou. Mas o silêncio durou pouco. Os outros policiais, vendo o colega no chão, saíram do transe. Eram 4 agora, vindo de trás da viatura e do outro lado da rua. Eles correram, os rostos tensos, o corporativismo falando mais alto que a razão. Eles não viam mais uma cidadã, viam uma ameaça que derrubou um dos seus. Pega ela. Prende, gritou um deles. Eles cercaram Mariana como uma alcateia. Mas esqueceram que não estavam lidando com uma criminosa comum. Estavam lidando com uma mulher que já tinha cruzado a linha do medo. Mariana, com sangue no lábio e o capacete na mão, estava pronta. Ela não esperou ser agarrada. Moveu-se com um instinto de sobrevivência afiado. Girou o corpo e usou o capacete como um escudo e uma clava, atingindo o primeiro policial que tentou segurar seu braço, acertando-o no ombro e fazendo-o recuar com um grito de dor. Antes que o segundo pudesse reagir, ela, aproveitando a adrenalina, desferiu um chute firme na altura do estômago dele. O policial dobrou-se, perdendo o ar. Os outros 2 hesitaram, mas tentaram avançar. Mariana não deu espaço. Ela girou o capacete baixo, ameaçando as pernas, e usou o cotovelo livre para afastar uma tentativa de gravata. Não era técnica de academia, era a força bruta de quem se recusa a ser violentada novamente. Em menos de 30 segundos, a cena era inacreditável. Rocha desmaiado e seus colegas cambaleando, segurando braços e estômagos, incapazes de subjugar a professora sozinha. Mariana parou no centro, ofegante, o suor colando o cabelo na testa. Ela olhava para eles, desafiadora. Eles não perderam porque ela era uma lutadora profissional, mas porque subestimaram a fúria de quem cansou de ser pisada. Foi então que o povo acordou. Das calçadas, das janelas dos ônibus, das lojas, o grito explodiu. Aí, professora! Isso aí! Gritou um motoboy que parou sua entrega para assistir. Não deixa barato não. Vergonha dessa farda! Gritou outro. As buzinas começaram a soar em uníssono. Um buzinaço de apoio. As pessoas começaram a se aproximar, celulares em punho, filmando tudo. Aquela mulher não era política, não era celebridade. Era gente como a gente. E naquele meio-dia, ela fez o impossível, fez o abuso de poder beijar o asfalto. Os policiais, humilhados e feridos, perceberam que tinham perdido o controle da situação. A multidão estava com ela. Se tentassem mais violência, haveria uma revolta ali mesmo. Essa é a professora que luta contra a covardia, gritou um estudante com a mochila nas costas. Filma tudo. Joga no grupo, ecoavam as vozes. Era o desabafo coletivo de uma população cansada de blitz falsa, de propina, de carteirada. Eles viram em Mariana a vingança que todos gostariam de ter. Mariana, ainda no centro do círculo de policiais derrotados, sentiu as pernas tremerem quando a adrenalina começou a baixar. Mas a alma estava lavada. O apoio do povo lhe deu sustentação. Ela ajeitou a roupa, passou a mão no cabelo despenteado. Seu rosto ainda sangrava, mas seus olhos brilhavam com a dignidade resgatada. Lentamente, ela caminhou até sua moto. Ninguém a impediu.
Os policiais estavam ocupados demais tentando acordar Rocha ou cuidando de suas próprias dores e da vergonha pública. O caminho se abriu para ela. Mariana subiu na Honda Bis, colocou a chave na ignição. O motor roncou suavemente. Ela colocou o capacete, agora sua arma e seu escudo, na cabeça, ajustou a jugular. Olhou uma última vez para os homens caídos e para a multidão que aplaudia. Sem dizer uma palavra, acelerou. A moto preta saiu devagar, abrindo caminho entre os carros que davam passagem como se fosse uma ambulância ou uma autoridade máxima. E era. Naquele momento, ela era a autoridade moral da avenida. Valeu, professora, guerreira, gritavam as pessoas enquanto ela sumia no horizonte de concreto da cidade. Mariana não olhou para trás. Seguiu seu caminho para casa. Mas o evento não acabou ali. A internet brasileira é mais rápida que qualquer viatura. Em minutos, os vídeos de A Professora Versus a Blitz corrupta inundaram o WhatsApp, o Twitter e o Instagram. A imagem dela com o lábio cortado derrubando o gigante corrupto virou símbolo nacional. A hashtag Professora Guerreira chegou aos trending topics. A sociedade exigiu respostas. A corregedoria foi acionada pela pressão popular. Rocha e sua equipe foram afastados e investigados. Mas Mariana? Mariana não deu entrevistas. Recusou convites para programas de TV sensacionalistas. No dia seguinte, com um curativo no rosto, ela estava na sala de aula. Ensinando português, ensinando literatura, e com seu silêncio e sua postura, ensinando a maior lição de todas aos seus alunos, que a dignidade não tem preço e que a coragem é a única resposta possível quando a injustiça tenta nos calar. Sua história correu o Brasil, lembrando a todos que mesmo diante do poder armado,